Boa tarde, rapaziada. Tudo certinho? Bom, a gente, antes de iniciar o conteúdo da aula, a gente vai lembrar aí Linus Pauling, esse cara sensacional, que ganhou o Prêmio Nobel em 1954 pela contribuição dele na química, para essa parte de ligações químicas, né? Ele ajudou a gente a conseguir entender a distribuição eletrônica na camada da eletrosfera, nas camadas da eletrosfera dos átomos, e ele deixou esse presente aí para a gente não precisar ficar quebrando a cabeça. Esse diagrama possibilita a gente identificar e entender como é a distribuição dos elétrons na eletrosfera de qualquer átomo. Então, eu vou fazer aqui como exemplo para vocês. Bom, a partir desse diagrama dá para a gente também identificar a quantidade de elétrons que cabem em cada camada da eletrosfera. Então, na camada K, por exemplo, a gente só tem aqui um S2, perdão. 1 é o nível da camada. É o nível referente à camada. Então, você vai ver aqui, ó, camada K, nível 1. Camada L, nível 2. Camada M, nível 3. E assim por diante. Deixa eu apagar esses daqui. E também a gente consegue identificar em cada camada a quantidade de átomos que existe, de elétrons, perdão, que existe. Então, eu tenho aqui na camada K um S2. O S é o subnível da minha camada. Como na primeira camada só aparece esse subnível, ela é inteira formada pelo subnível S. E no subnível S cabem 2 elétrons. Então, quer dizer, se a camada K é formada por um único subnível e nesse subnível cabe apenas 2 elétrons, no máximo na camada K a gente tem circulando 2 elétrons. A camada L ela tem 2 subníveis, o subnível S e o subnível P. No subnível S sempre cabe no máximo 2 elétrons. Agora que a gente tem também o subnível P, a gente identifica aqui, ó, o numerinho 6. Significa que no subnível P, em cada subnível P, cabe até 6 elétrons. Então, se a camada L é formada por 2 subníveis, o subnível S e o subnível P, significa que no total, a camada L, o segundo nível da eletrosfera, cabe 2 mais 6, 8 elétrons. É o máximo de elétrons que a gente consegue distribuir. Na terceira camada, na camada M, a gente já tem 3 subníveis, o subnível S, o subnível P e o subnível D. O S continua sempre cabendo 2, o P continua sempre cabendo até 6, e aí entra o terceiro subnível, o subnível D, que cabe até 10 elétrons. Então, na nossa camada M, a gente consegue distribuir até no máximo 18 elétrons. Agora aqui, na camada N, se você identificar, só aumentou um subnível, com 14 elétrons. Então, já cabem aqui, ó, 32 elétrons. Na quinta camada, que é a camada O, mesma quantidade da camada N, então cabe até 32 elétrons. A camada P volta a ser igual à camada M, então se na camada M cabia 18, aqui também cabe 18. E a camada Q volta a ser semelhante à camada L, a nossa última camada da eletrosfera, e aqui cabem até 8 elétrons. E a gente vai fazer a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica, ela ocorre, deixa eu apagar essas rabisqueiras. A distribuição eletrônica, ela ocorre com base no número atômico de um determinado átomo. Por quê? O número atômico é a quantidade de prótons existente no núcleo de um átomo específico. E a quantidade de prótons no núcleo do átomo é equivalente à quantidade de elétrons circulando na eletrosfera, de um átomo no estado neutro. Tudo bem? Então, eu peguei aqui o átomo do magnésio como exemplo, que tem número atômico 12, quer dizer que a gente tem aí 12 prótons lá no núcleo e 12 elétrons na eletrosfera. E a gente vai fazer a distribuição eletrônica aí do magnésio para relembrar como é que faz. Para a gente fazer a distribuição pelos níveis e subníveis, a gente tem que considerar essas setinhas que já estão feitas aí. Então, primeiro eu começo aqui nessa primeira seta.
Depois eu venho para essa seta, depois eu venho para essa seta. E observa que a seta ela tá virada aqui, ó, para baixo. Eu tenho que começar aqui e terminar lá embaixo. Então, aqui na 3, eu vou começar aqui. Eu tenho que passar primeiro por 2P6 e depois eu vou passar por 3S2, porque a minha seta tá apontando para baixo. Eu tenho que sempre seguir as setas, tudo bem? Vou apagar de novo isso aqui para não ficar muito rabisqueiro para vocês. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica. Nós temos aqui o número atômico 12. Vamos mudar para rosa, que é a cor meiga. Então, a gente tem aqui o número atômico 12. São 12 elétrons que a gente vai distribuir. Na primeira seta, a gente tem lá camada 1, subnível S, 2 elétrons. Então, eu vou por aqui 1S2. Até aqui, eu já distribuí 2 elétrons. Só que o magnésio tem 12, então ainda falta 10. Então, eu vou para a segunda seta. A segunda seta, então a primeira já foi. Segunda seta, ela passa pelo 2S2. 2S2. Se eu juntar esses dois, quantos elétrons eu já distribuí? 2 elétrons aqui com 2 elétrons aqui, eu já distribuí 4 elétrons. Só que como eu tenho que distribuir 12... eu distribuí 4, ainda faltam 8 elétrons. A segunda seta já foi utilizada, então eu venho para a terceira seta. A terceira seta ela passa primeiro pelo 2P6, então eu vou por aqui, 2P6. Vamos ver, daqui até aqui eu tenho 10 elétrons distribuídos, só que eu tenho que distribuir 12. Então ainda faltam 2 elétrons, então eu vou seguir a seta. Seguindo a seta, eu venho aqui para o 3S2. E o 3S2 é o que falta para eu completar os 12 elétrons. Por quê? Tá faltando 2 elétrons, ó. Tá faltando 2 elétrons. Quando eu colocar o 3S2 aqui, como aqui já cabem 2 elétrons exatamente, eu vou colocar até o 3S2 e eu acabei a minha distribuição eletrônica, então, pelo diagrama de Linus Pauling. O que eu sei com essas informações? Eu sei que, mudando a cor, vai virar bagunça agora, tá? Eu sei que o magnésio, ele é formado, o átomo de magnésio, então ele tem o núcleo e a eletrosfera dele é formada por 3 camadas. A primeira camada tem 2 elétrons. A segunda camada tem 8 elétrons. E a terceira camada, ela é incompleta, ela tem 2 elétrons. Por que eu estou dizendo que ela é incompleta? Porque a hora que a gente estava vendo a distribuição pelo diagrama, nós concluímos que aqui na terceira camada cabiam quantos elétrons? 2 mais 6, 8 mais 10, 18. Então, cabiam 18 elétrons aqui. Só tem 2. Então, eu digo que essa camada está incompleta. A última camada do nosso átomo, ela é chamada de camada de valência. Ela é representada por CV. É a última camada da eletrosfera de qualquer átomo, tudo bem? E aqui eu também consigo identificar quantos elétrons eu tenho na última camada, porque se a última camada, que é a de valência, é a camada 3, eu vou olhar aqui o número que está me mostrando a quantidade de elétrons. Ah, mas e se fosse 11 o número atômico? Se fosse 11, eu não estaria falando do magnésio. Por quê? Porque cada elemento químico tem um número atômico. O número atômico é exatamente o que difere um átomo de outro, né? Que é a quantidade de prótons que tem lá no núcleo do átomo. Então, se eu estivesse falando de número atômico 11, eu não estaria falando do magnésio. Mas como seria? Seria igual até chegar aqui no 3S. Só que no 3S, ao invés de 2, eu colocaria 1, porque seria o número atômico 11. E aí, eu quero que vocês deem uma olhadinha na tabela periódica e me digam qual é o elemento químico que tem número atômico 11. Lembrando que a tabela periódica ela é organizada, vamos fazer aqui ela é organizada por ordem de número atômico.
Então aqui a gente tem o esbocinho da tabela periódica. O primeiro elemento ele está aqui. É o elemento de número atômico 1. O segundo elemento ele está aqui. É o elemento químico de número atômico 2. Aqui eu tenho o hélio, o hidrogênio, e aqui eu tenho o hélio. Terminou a primeira linha da tabela periódica, eu vou para a segunda linha da tabela periódica. Então aqui eu vou encontrar os elementos de número atômico 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Tudo bem? Então a hora que vocês forem identificar, vocês vão olhar por aqui, ó, o elemento que tem número atômico 11. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Se tiver ficado alguma dúvida disso daqui, vocês me falem, porque é importante lembrar essa distribuição para o que a gente vai fazer a seguir, beleza? Beijo, até já!